Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então aproveitar este vídeo para responder aqui em vídeo exatamente a uma questão que me foi colocada via e-mail. A questão era a seguinte: temos então a sequência que é dada pelos seguintes termos, temos então 3 meios, depois o próximo termo é exatamente igual a 1, depois o terceiro termo é desconhecido, o quarto termo é exatamente igual a 3 quartos e o quinto termo é exatamente igual a 7 décimos. E o que temos que encontrar aqui, pela questão que me enviaste, é exatamente descobrir qual é o terceiro termo desta sequência e depois então encontrar a expressão geradora da sequência, ou seja, um termo geral aqui para a sequência. Quer dizer, eu percebo o teu espanto perante esta sequência. É que olhando assim para as frações, parece que não há assim aqui nenhum padrão que a gente possa descortinar por trás desta evolução. A estratégia que deves utilizar para este tipo de casos é tentar manipular estas frações, encontrando frações equivalentes, multiplicando o numerador e o denominador exatamente pela mesma quantidade, de forma a que, quer dizer, se descubra exatamente o padrão. Quer dizer, e o que me apeteceu fazer aqui, porque também já conheço um pouco este tipo de sequências, não esta em particular, mas este tipo, quer dizer, eu, por exemplo, se pegar aqui no quarto termo e multiplicar aqui ambos, quer o numerador, quer o denominador, exatamente por 2, eu obtenho a seguinte fração equivalente, quer dizer, 3 vezes 2 dá 6 e 4 vezes 2 dá 8. E olhando assim para o último termo, quer dizer, o quinto neste caso, eu poderei pensar, quer dizer, que a evolução aqui na parte do numerador estamos sempre a adicionar uma unidade e a evolução aqui dos termos no denominador da fração andamos sempre a adicionar 2 unidades. Então eu vou então criar aqui, eu então aqui neste terceiro termo, quer dizer, seguindo o mesmo padrão, então vou andar para trás, quer dizer, 6 menos 1 daria então 5, teria aqui 5, e aqui em denominador subtraía 2 unidades e teria exatamente 5 sextos. Eu vou ver se, quer dizer, seguindo esta ideia para trás, eu vou ter exatamente a unidade, quer dizer, 5 menos 1 daria-me então 4, e 6 menos 2, repara que também dá 4, e 4 quartos é exatamente igual a 1, completando então a ideia com o primeiro termo, traz então 3 e aqui sobre 2, ou seja, 3 meios. E com isto, quer dizer, percebemos agora manipulando aqui estas frações para frações equivalentes, penso que fica evidente exatamente a sequência. Relativamente ao numerador, estás sempre a adicionar uma unidade, né? Repara, está sempre a adicionar exatamente uma unidade, e relativamente à evolução dos termos aqui do denominador, está sempre a acrescentar 2 unidades. Quer dizer, eu penso que agora fica fácil achares aqui o termo geral, o terceiro termo está aqui, é 5 sextos, menos esta ideia, penso que faz sentido na construção da sequência. Uma sequência é sempre uma procura por um padrão. Agora, relativamente ao termo geral, que será o termo assim aqui na enésima posição, quando tens sequências, deverás pensar assim no termo geral, ao qual eu vou designar aqui de t de n, quer dizer, o termo geral será uma fração, vais pensar individualmente para o que está a acontecer aqui em numerador, repara, estás sempre a adicionar uma unidade, então eu vou ter números naturais consecutivos, cujo termo geral será n, e agora é uma questão de fazeres um acerto aqui com o termo de ordem 1, no termo de ordem 1, quer dizer, o n é 1, então n vezes 1 dá 1, para teres 3, basta que adiciones 2, e desta forma fizeste o acerto para a evolução dos números no numerador. Repara, no primeiro termo de ordem 1, 1 mais 2 dá 3, no termo de ordem 2, 2 mais 2 dá 4, no termo de ordem 3, 3 mais 2 dá 5. Quer dizer, identificas aqui com os saltos que estamos a falar de números naturais consecutivos, cujo termo geral é n, e depois é uma questão substituir este n por 1 e fazer o acerto da sequência com o primeiro termo. Relativamente ao teu denominador, estás sempre a adicionar 2 unidades, o que então terei a sequência dos múltiplos de 2, quer dizer que é exatamente 2n, e penso que não é necessário fazer acerto, porque quer dizer, são os primeiros números múltiplos de 2 consecutivos, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6, e ficas então aqui com o termo geral da sequência construído. Aqui a chave para este tipo de problemas assim com frações é já estares preparado para isto. Podes ter frações que são termos da sequência na forma irredutível, e então tenta criar frações equivalentes
acho que são dadas de forma a que o padrão faça algum sentido. E, quer dizer, isto é sempre uma descoberta, multiplicas por 2, por 3, quer dizer, tenta encontrar frações equivalentes. Claro que eu também podia pensar neste 1, e 1, quer dizer, eu podia pensar que era 4 quartos. Isto é mesmo uma descoberta, então também podia imaginar, mas se pensasse, por exemplo, que era 3 terços, já podia imaginar que a parte de cima continuava sempre igual e de baixo andavas uma unidade que não ia fazer sentido depois mais à frente. Isto é mesmo uma descoberta, ok? Fica com a ideia, quando tens estes casos, terás que ir à procura de frações equivalentes que façam sentido depois no padrão que poderá ser então generalizado nesta ideia. Fica então aqui a sugestão de resolução para esta questão. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço e um bom fim de semana.